Cláudia, tudo bem? Vamos lá. Para a gente poder acelerar o processo, né, da nossa conversagem, eu vou te passar aqui como foi que eu estruturei, tá, a proposta. Eu já antecipo para você que eu estruturei ela de uma forma muito relacionada ao momento de vocês, ao meu momento e o que de fato eu consigo ajudar o mais próximo possível, né? Até porque é um projeto que eu entendo que tem uma importância muito grande, então eu precisava ser bem crítico no quesito tanto do que vocês precisam, tanto do nível de acesso que eu consigo auxiliar vocês, e tanto ter ser bem direcionado aonde eu consigo de fato ajudar vocês, talvez com o maior nível de qualidade que eu vejo que vocês precisam, tá? Então eu vou te dar um contexto geral, como é que normalmente funciona esse processo de desenvolvimento e aonde a gente pode entrar, onde a gente pode fazer, para vocês também ficarem bem à vontade de entender se faz sentido ou não para o momento, tá bem? Então, como você falou, né, o nome do livro, Um Hospital, Minha Vida, lançamento do livro digital, contexto, né? Eu gosto sempre de trazer esse contexto. Esse é um lançamento, né, do Dr. Emanuel, que carrega um peso muito grande, né? Ele não está falando só do Dr. Emanuel, está falando de 60 anos de história do Matagão, né, de legado desse projeto como todo. Você mais do que ninguém sabe disso. Por isso, né, o contexto exige velocidade e estratégia de modo geral. A gente, querendo ou não, está com prazo curto, né, a gente tem um prazo apertado, mas ainda assim é bem plausível. A equipe já está sobrecarregada, como você já falou, né, com múltiplos eventos, então esse acaba sendo um squad específico para isso, né, na questão do livro. E a expectativa, querendo ou não, é alta, né, de a gente não poder ser apenas um lançamento tímido, mas gerar um marco, né, como o doutor Emanuel, que é na Bahia, né, ali na atmosfera baiana para a questão do livro. Então, aqui entra o papel da consultoria da gente, né, a minha consultoria, de garantir que o digital antecipe esse barulho, né, do físico, criando um terreno fértil ali onde cada venda, cada review, cada menção pública sirva como combustível. Então, o foco é bastante nisso. O quanto a gente consegue fazer de antecipação para fazer com que esse momento seja primoroso, né? Então, eu gosto sempre de trazer também esse ponto, que é os 3 níveis de decisão, que vão balizar muito esse público, de modo geral, né? A compra, de modo geral. Especialmente em projetos como esse, né? De impacto social. Normalmente ele passa por 3 níveis. O cérebro da gente funciona muito nesse sentido, né? O reptiliano, o límbico, o neocórtex. O reptiliano sempre trazendo a questão do risco a evitar, né? Que é o livro chegar morto na Amazon. Isso é muito importante, precisa se precaver muito com isso. Sem review, sem venda, sem relevância, lembra que você falou? É muito importante que a gente chegue no dia do evento já com o livro vendido, as pessoas com ele na mão, com ele tendo a possibilidade de poder usufruir daquele momento ali do ápice, e não necessariamente comprar o livro só naquele momento. Então, eles têm estratégias que são muito interessantes para poder equalizar isso. O que propomos, né? Criar provas concretas, que o objetivo já nasceu, que o projeto já nasceu vivo, avaliações iniciais, pré-venda, confirmadas e presença orgânica. O resultado, no dia do evento físico, já existe uma base sólida que garante credibilidade e impulsiona novos apoiadores. Então, isso é o quesito de segurança mental. E a gente vem para a parte límbica, né, que é a parte da emoção do projeto do todo. Cada exemplar vendido se transforma em um ato simbólico de apoio ao Martagão. Então, isso precisa estar sempre muito claro. Existe o Emanuel, existe o projeto, existe a visibilidade, mas existe principalmente o maior beneficiário, que é o paciente do Martagão, que precisa ser bem valorizado nesse quesito, né? Que é a nossa mola propulsora, você mais do que ninguém sabe o que é isso. Então, cada review publicado é mais do que opinião, testemunho público. O livro, portanto, deixa de ser um produto que se torna um elo emocional entre a causa e a comunidade. A gente precisa sempre bater muito nisso. E a gente vem para o terceiro nível cerebral, né? Que é a parte mais lógica, né? Que é a gente ter as entregas definidas, cronograma planejado, métodos objetivos. Lembra que eu te perguntei sobre a questão de leads, pré-vendas, avaliações? É muito importante ter noção disso, porque senão vocês mesmos ficam perdidos. E eu já trago isso daqui como um ganho já do nosso bate-papo. Estabelece muito bem isso, porque senão a gente fica com a expectativa e às vezes o resultado está dentro do que é possível, do que foi feito, e a gente fica com a expectativa frustrada porque a gente esperava que era muito mais, mas as etapas anteriores não foram feitas necessariamente para gerar aquele resultado. Então, tem que ser bem pé no chão, ao mesmo tempo que tem que ter uma expectativa alta. Então, dentro disso ainda a gente fala sobre ROI, né, que é o retorno sobre investimento, para a gente saber o quanto esforço foi gerado das vendas, né, quantas pessoas foram impactadas, qual é o valor de prova social. Às vezes esse projeto é inicial e podem ter vários erros que podem acontecer, exatamente preparando para projetos mais futuros. Como você falou, é um pouco de início de todo o corpo da equipe de modo geral. Tá? Então o plano não é uma promessa vaga, é uma estratégia calculada com começo, meio e fim. Como é que normalmente é estruturado esse projeto? Tá? Eu trouxe aqui 3 níveis que normalmente a gente estrutura, mas o que eu quero deixar bem claro aqui é apenas para a gente poder apresentar do que poderia ser feito. Apesar desses 3 níveis estarem aqui explicados, eu não consigo entregar nesse momento nesses 3 níveis, apesar de ter a possibilidade de ser entregue. Mas nesse momento, com os projetos que eu faço, eu acredito que é um nível de profundidade maior que eu não vou conseguir dar mesmo nível de qualidade. Então eu foquei em trazer isso para vocês terem uma noção do desenvolvimento, tá? E querendo ou não, dentro da proposta, tem uma forma de poder auxiliar vocês nesse quesito, mas
eu trouxe principalmente para vocês entenderem o passo a passo, para que fique mais claro na execução de vocês de um modo geral, tá? Então, primeiro, nível estratégico, que é a camada de visão e arquitetura. É muito importante nesse nível a gente ter um diagnóstico 360, um mapa de audiência, um cronograma retoplanejado, que é a gente olhar de trás para frente, ter estratégia de diferenciação, métricas de sucesso. Esse nível, se caso a gente fosse executar, caso eu fosse fazer, ele teria um valor de investimento por volta ali de R$ 8.000. Seria o investimento que vocês fariam para eu conseguir fazer essa parte mais estratégica, claro, balizando de acordo com o tempo que a gente tem para o projeto. E a gente vem para um segundo nível tático, que é uma camada de execução planejada com sistemas, mas, ao mesmo tempo, fazendo em paralelo com o seu corpo de time, né? E a gente vem para a Amazon KDP Setup, que é a parte técnica ali da Amazon, que eu vejo que hoje talvez seja o ponto mais importante que eu consiga auxiliar vocês. Tem o A+, Content Premium, que é a parte visual dentro da publicação da Amazon, né, para fazer com que isso gere um valor percebido e você tenha uma visibilidade já boa dentro da própria plataforma deles, porque eles são muito bons nisso, então a gente acaba usufruindo desse momento. Então, por ser um movimento de causa social, tem uma probabilidade muito boa de aproveitar disso. Landing page integrada, né, que é o landing page que vocês já fazem, mas com o direcionamento disso. Uma sequência de e-mail de 4 a 6 peças, normalmente ali passando pela captação, nutrição, pré-venda, lembrete, fechamento, então todo o escopo do projeto. Isso aqui é uma média, mas às vezes pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos. Pacote de tutorial de conteúdo, a gente dá o direcionamento para isso, e um playbook de avaliações. Lembrando que esses são níveis que eu estou apresentando para você, né, mas que de fato a gente não vai conseguir se imergir nele, fazer ele, mas tendo um planejamento te dá a noção do que é feito em cada parte. E é isso que a gente vai trazer para vocês. Caso a gente fosse executar essa parte do tático, seria um investimento de mais ou menos uns R$ 10.000. Tá? E aí a gente vem para a parte operacional, que é uma parte que a gente executa, mas normalmente é mais importante que seja o seu time. Mas eu trago porque às vezes são coisas que não necessariamente o time operacional que você já tem consegue executar. Mas a gente consegue também direcionar já por aqui, né? Mas de modo mais avançado no que eu vou falar aqui no Amazon Home, que é a ideia que eu trouxe para vocês, um pouquinho mais robusta, um pouquinho mais compacta, um pouquinho mais direcionada para algum ponto específico. Então, nessa camada de implementação, é importante que tenha upload, teste de compra, ajuste de copy, metadados, monitoramento de tempo real, qual ranking, relatório, coordenação com comercial e eventos, aí entra aquela parte que você falou bastante de quesito de coordenação ali com o time físico, relatórios pós-lançamento para a gente entender os números, como se fosse uma avaliação geral do que funcionou, o que não funcionou, e caso a gente fosse fazer essa parte do operacional, teria investimento de 8.500. Caso surgisse o interesse de vocês de fazer o plano completo, seria um combo, né, onde a gente estaria entrando nesses 3 níveis. Mas, como eu falei, a gente não consegue atender nesse momento agora. Então, seria, para você ter noção, né, do todo, um combo de mais ou menos uns 20 mil no projeto, e o combo completo estaria num investimento de mais ou menos uns 23, tá? Mas, o que eu fiz? Entendendo isso, entendendo o momento de vocês, entendendo o momento da gente, eu trouxe esse 4 ponto aqui, que seria o que a gente conseguiria entregar com maior qualidade, com tempo, com tranquilidade e também auxiliando vocês no ponto que eu entendo que talvez seja um dos mais sensíveis para vocês executarem, porque todo o restante é mais direcionamento e como que você já tem de corpo, de time, é muito mais plausível você fazer bem feito. Essa parte que é uma parte mais técnica, mais digital, eu trouxe porque talvez aqui tenha um ponto onde a gente consiga agregar mais. Então, qual é esse ponto, né? Que é, em vez de tentar abraçar o mundo, a gente cria um pacote enxuto, direto de impacto, que entrega tudo que realmente importa, na minha visão, claro, né? Neste momento, só que focado na parte da Amazon, na parte da estruturação do produto lá. Mas ser relevante, vendido, comentado no evento físico. Então, nesse plano que a gente entende que é o importante, que a gente pode executar para vocês, estaria incluso esses pontos, né? O setup, que é a criação e configuração da conta, cadastro técnico do livro, título, subtítulo, leitor, descrição, isso é muito importante para fazer com que você visualize bem. A questão da habilitação do POD, né, do Print on Demand, para impressão sob demanda, ou utilizando a Viseu, ou o POD direto na Amazon. Isso tudo é pontos que a gente vai auxiliar, que podem ser efetivados ou não, mas a gente vai acompanhar dentro da Amazon para poder fazer o máximo para validar e deixar pronto isso. Otimização de página, descrição otimizada com técnica de copy, né, que é a parte escrita. A mais content, que é a parte descritiva visual, que fica na Amazon, que normalmente aumenta a conversão dos produtos em até 30%. A configuração do author page, que é a parte mais do Dr. Emanuel, que a gente pega e dá uma validação aí, principalmente por causa do projeto social. Testes técnicos, né, simulação de compra, ajuste de categoria, coisas mais burocráticas, que não é tão vista na linha de frente, mas é muito importante para que funcione tudo bem. Tá? A estratégia de review, que é uma estratégia que a gente já dá uma impulsionada no projeto como um todo antes de ele dar o start, né, lá no evento. Então, para gerar um movimento, né, burburinho a nível baiano, a nível Amazon, a nível nacional. Guia prática, mobilizar voluntários, financiadores, parceiros, aí um bate-bola entre o que você já tem, né? Um seed de reviews, comentário inicial estratégico, ou seja, a gente já gera uma demanda ali. Então, por isso que eu perguntei sobre como está o livro, que a gente já pode utilizar partes do livro aqui como estratégia, né?
o módulo 1, o módulo 1 não, né? Capítulo 1, capítulo 2, alguma história específica que a gente pode usar como isca para uma página de captura de leads, captura de interessados, captura de pessoas envolvidas no projeto. E, como bônus, eu incluí 2 pontos de outros itens lá de cima, né? Que é principalmente essa parte do cronograma retroplanejado, que eu acho que isso vai ajudar muito vocês. Vocês vão ter um passo a passo ali, com o descritivo do que fazer em cada etapa. É um pouco daquilo que você mandou, só que um pouco mais profundo, com a visão da gente, claro, do que é importante. Isso pode ser útil ou não, mas é a visão que a gente entende que é interessante com a expertise e know-how que a gente tem. E a parte de definição de metas objetivas, que é um setamento que nós damos, né, mas que a gente vai ajustando de acordo com o desenvolvimento do projeto. Então, essa seria a nossa entrega, o que a gente conseguiria fazer. Como é que ficaria esse investimento para vocês? Tá? Esse investimento seria na casa dos 5.500. Então, o custo-benefício, de modo geral, seria o mais acessível e a gente teria um escopo bem focado nisso, porque a gente entende que a gente consegue agregar mais. E como eu falei, o que ajudaria muito vocês nos outros pontos são esses bônus que eu coloquei aqui. E claro, a gente próximo, né? Eu vou fazer o máximo sempre para agregar o máximo, mas dentro de possibilidade de entrega, de início, meio e fim, eu trouxe algo bem plausível da realidade, para vocês entenderem se isso faz sentido para vocês nesse momento. Então, aqui a lógica se conecta com o ROI, né? O projeto Acesso e Entregas custaria no mínimo 20 mil, tranquilo, se contratar de forma separada. E aqui a oportunidade de alto impacto com investimento enxuto. A gente chama esse programa, né, de Amazon Only. Mais esses bônus, que eu acredito que é o ponto que vai ajudar bastante vocês no quesito geral. Então, esses 5.500 poderia funcionar assim, né? 70 entrega, 30 pós, pré-ordem configurada, que é pré-configurações de tudo isso aqui feito para você poder funcionar bem. Aqui eu trago uma visão de metas sugeridas, né? As metas tornam o projeto mais palpável, de leads, pré-vendas e review. Então, seria uma ideia de 1.000 a 2.000 leads até 12 do 11, 300 a 800 de pré-venda, mais de 50 avaliações na Amazon até o dia D mais 7 ali do evento. Então, são pontos de visualização, né? Não que essa seja uma meta específica onde a gente tem que bater de qualquer custo, mas são nortes, porque você não tinha. Então, a gente precisa partir de algum ponto. Isso pode ser ajustado para mais, para menos, tomara que para mais, mas a gente sempre está tentando trazer uma realidade plausível para isso. Os diferenciais, risco zero, né? A gente evita a visibilidade digital, então a estruturação da Amazon já vai dar uma visibilidade digital bem forte, que caso vocês não consigam executar bem feito, já perde bastante de performance, porque o restante todos vocês já fazem relativamente bem. Pertencimento, conecta, lógica e ROI, valor agregado. Então, em resumo, Claudinha, é isso, tá? Tenta ver o máximo possível daqui para que na nossa reunião a gente consiga entender. E se faz sentido para vocês nesse momento, eu quero que fique bem tranquilo, porque eu entendo que o projeto tem seus limitadores e a gente também não quer ser um peso, quer que vocês consigam. Então, eu acredito que só aqui eu já consigo agregar bastante, já consegui te dar uma visão ampla e, no mais, pelo menos esse planejamento aqui, esse cronograma de retroplanejado, é muito interessante vocês terem. Então, caso nada disso aqui faça sentido, vocês não consigam fazer isso, a gente pode acertar algo bem fixo, bem pontual, para que vocês tenham esse cronograma e essa definição de meta, algo mais, diga assim, bem, entre aspas, estratégico, para poder auxiliar vocês. Tá bem? Fica aqui um abraço e até mais tarde.